Queridos e amados irmãos, nós estamos nos preparando para o último mês do ano de 2020. Nós temos que dar graças a Deus, né? Glorificar o nome do Senhor, mas sabemos que foi um ano difícil, né? Um ano atípico, não só para nós, mas um ano atípico para toda a humanidade. Na verdade, todos nós estamos no mesmo barco nessa situação, né? Mas graças a Deus, que Deus tem nos dado a condição de encerrarmos este ano, de fecharmos este ano com algumas perdas, com algumas tristezas, com alguns sofrimentos, com algumas dificuldades. Mas graças a Deus estamos firmes, né, na presença do Senhor, continuamos firmes na presença do Senhor. A igreja do Senhor passou por momentos de muitas dificuldades, é verdade isto, mas também posso afirmar, né, que a igreja permanece firme, permanece fiel ao Senhor, permanece resoluta no seu propósito, e nós estamos então marchando em direção de passar esse momento e na continuidade do propósito de Deus para a vida da igreja. E isso é muito importante nós entendermos, né? Porque parece que muitas vezes a gente fica tantos anos pregando algumas coisas e elas não se tornam fatos na nossa vida. E a falta da compreensão dessas coisas, a falta do entendimento dessas circunstâncias, que muitas vezes a gente lê na letra da palavra e não consegue compreender na existência humana, na história da vida. E aí então a gente acaba muitas vezes por viver uma vida rasa e superficial com o Evangelho e com Jesus Cristo, né? E aí parece que momentos como esse, dessa pandemia global, né? Parece que fazem esse despertar na nossa vida, né? E isso acaba tornando esse momento, embora triste, embora um momento difícil, mas acaba tornando este momento relevante para a continuidade da obra do Senhor Jesus Cristo na terra, através da sua igreja. Esses tempos pensando sobre isso, né? Eu estava meditando na palavra do Senhor. A leitura da palavra do Senhor é tão preciosa, ela é tão esclarecedora. E eu estava meditando na palavra do Senhor e percebendo quantas coisas nós temos escrito na palavra de Deus que nós não vivemos profundamente ela. E nós não desfrutamos muitas vezes da excelência dessa palavra, né? Por quê? Porque nas nossas rotinas nós acabamos deixando não só a nossa vida com Deus, não só a nossa vida com a palavra, mas também tantas áreas da nossa vida. E essas meditações nesses tempos que Deus tem trazido ao meu coração com a leitura da palavra, me fez pensar sobre tantas coisas que eu vivo superficialmente na minha vida, né? Meu relacionamento com a minha esposa, com meu filho, meu relacionamento com a igreja, meu relacionamento com a palavra de Deus, né? A vida que nós vivemos pela fé, muitas vezes ela está tão longe de parecer com aquilo que é a proposta bíblica para a vida cristã. Se você faz uma autoanálise da sua própria vida, né? Talvez se você for realmente muito fiel a essa análise, muito justo e honesto com você mesmo nessa análise, talvez você vai conseguir identificar quantas coisas você está fazendo de forma banal, de forma sistemática na sua vida, né? Não só na vida com a igreja, não só no seu relacionamento com a igreja. Deus que me poupe de ficar nesse púlpito aqui, irmão, cobrando vocês nas obrigações que vocês têm com a igreja, instituição. Embora seja importante assumir um compromisso com a casa do Senhor, entender que o seu empenho no trabalho do Senhor, seja nessa casa, seja onde você estiver, aonde Deus te chamar para servir, o seu empenho com a casa do Senhor é uma demonstração vívida daquilo que você realmente tem como comprometimento com a palavra de Deus e com a vida com Deus. Mas tem tantas outras coisas que estão explícitas na palavra de Deus que nós precisamos viver, irmãos. E uma das coisas que Deus me chamou a atenção nesta semana, e é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite, com você, meu irmão, que está em casa, né, assistindo ao culto, muitos irmãos, né, que estão
aproveitando essa circunstância de poder estar em casa, cultuando ao Senhor. Amém. Eu fico feliz desta condição que nós ganhamos para transmitir os nossos cultos. Só espero que não se desviem aí, né? Não vire o canal, não mude o canal, não se sintonizem em outro canal, mas fiquem firmes até o fim, cultuem o Senhor até o fim. Faça da sua casa um lugar de adoração, um lugar da ministração da palavra nessa noite. Fique até o fim conosco. Mantenha-se firme no propósito de cultuar ao Senhor. Este tempo que nós dedicamos para estar na igreja, e muitos hoje não estão por conta da decisão de ficarem em casa por causa da pandemia. Amém. Façam isso mesmo, se é isso que sua consciência manda, faça isso mesmo, mas sejam fiéis, que no tempo que você está no horário do culto ao Senhor, fique no culto ao Senhor, fique prestando atenção no culto ao Senhor. E a gente muitas vezes vai vivendo vidas superficiais. E Deus, esta semana, tratando ao meu coração, me chamou um pouco a respeito, me chamou um pouco a atenção sobre a questão de sermos cidadãos com dupla cidadania, né? Existem alguns que já têm mais de dupla cidadania, né? Que nem, por exemplo, o pastor Sandro, né? De Paula, sua família, que hoje estão lá na Itália, né? Eles ganharam a documentação que tornou eles cidadãos italianos também, né? Então eles têm cidadania brasileira, eles têm cidadania italiana, mas eles também têm uma outra cidadania que na verdade é a primeira cidadania deles, é a principal cidadania deles, que é a cidadania dos céus, do reino dos céus, do reino de Deus, né? E a palavra de Deus, ela traz esta alusão, ela traz esta verdade, ela constitui essa verdade na nossa vida a partir das Escrituras. E eu quero ler com vocês, embora nessa noite eu vou tentar ser bem fiel ao esboço como eu escrevi aqui, porque é bem precioso a orientação de Deus para a vida da igreja nessa noite, né? E eu quero tentar transmitir para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas em Filipenses capítulo 3, versículo 20, Filipenses capítulo 3, versículo 20, vão colocar no telão, né? Vai poder ser colocado no telão. Eu vou usar, vocês hoje vão apanhar um pouquinho comigo aí, Lala, porque eu tenho alguns versículos que eu peguei na versão Nova Transformadora, alguns eu peguei na NVI, e hoje estou usando até a Almeida atualizada, tá? Então, você vai me acompanhando aí conforme vai dando aí, tá? Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz assim: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Essa cidadania celestial, essa cidadania espiritual que nós recebemos, ela nos diz a respeito de um reino que está estabelecido, né? Um reino que está paralelo a esse mundo que nós vivemos, essa realidade que nós conhecemos hoje como nossa vida, né? A gente não consegue compreender como ele subsiste conosco, pois o reino de Deus já está estabelecido através de Jesus Cristo na terra, né? Mas ao mesmo tempo ele continua acontecendo no reino espiritual do nosso Deus, né? Que aguarda um momento, porque nós encontramos diversas passagens na Bíblia que horas está falando a respeito de Jesus estar em um lugar aonde está ao lado, à destra de Deus o Pai, como nós vemos lá no próprio testemunho de Estevão, quando estava agonizando, sendo apedrejado, quando estava sendo ali executado por apedrejamento, né? E já perto da sua morte, ele tem os seus olhos abertos, os seus olhos espirituais abertos, e ele enxerga o reino dos céus, ele enxerga o reino de Deus, e ele vê o Filho Jesus, o Senhor Jesus Cristo, em pé ao lado do trono de Deus, ao lado do Pai, ao lado de Deus. Então esse mundo paralelo que nós não conseguimos compreender, porque somos limitados, nós poderíamos conjecturar muitas formas de tentar compreender isso, né? Poderíamos até tentar ser meio hollywoodiano aqui, tentar criar um mundo virtual para ela, mas não funciona assim, né?
porque o pensamento de Deus é mais alto que o nosso pensamento, a sabedoria de Deus está muito além da nossa sabedoria. O que de Deus nós conhecemos é aquilo que Ele nos tem dado pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia. Mas graças a Deus que a palavra de Deus nos diz que hoje nós vemos em parte, mas um dia, Marcos, nós veremos por completo como Ele é, como este mundo é, como este reino é. E não só isso, nós participaremos dele, nós estaremos nele, nós viveremos nele e com ele reinaremos também neste reino eterno que está estabelecido para a glória do nome do Senhor. Porém, enquanto estamos neste corpo pecaminoso, nós estamos vivendo neste mundo, né? E por causa desta dupla cidadania que temos, neste mundo, nós precisamos entender que a partir de um certo momento da nossa vida, que foi a nossa conversão, que foi a transformação da nossa vida por Jesus, pela nossa fé declarada em Jesus Cristo, nós precisamos entender que passamos desde já a ser cristãos, a sermos cidadãos dos céus, e neste mundo como tal precisamos nos comportar. Quando Paulo fala aos Filipenses aqui, ele fala sobre essa questão de dupla cidadania. Ele fala de uma situação que era compreensível ao povo de Filipe, pois era uma colônia romana na região da Grécia, né? Então, desse modo, eles entendiam o que era eles morarem ali na Grécia, mas serem cidadãos romanos, né? Eles entendiam essa dupla cidadania que eles tinham, né? O próprio Paulo era cidadão romano também, embora fosse judeu, também era cidadão romano, tinha a cidadania romana, né? Então, essa questão da dupla cidadania era compreensível, por isso que Paulo tantas vezes vai usar algumas linguagens, algumas figuras, né, para trazer a compreensão do que é espiritual para a vida normal. E isso se dá, irmãos, porque nós precisamos compreender essa mescla que Deus fez, que o próprio Deus permitiu que fosse assim, que nós vivêssemos num corpo corruptível, humano, carnal, mas já vivêssemos na expectativa espiritual, já vivêssemos no âmbito espiritual, porque se nós simplesmente andarmos e nos subjugarmos a viver somente dentro da perspectiva humana, carnal e corruptível, nós não resistiríamos, nós não teríamos condição de compreender o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, porque o mal ele se estabeleceu no coração do homem de uma maneira tão forte, tão grande, irmãos, que somente com essa fusão do que é espiritual no carnal é que nós conseguimos sobreviver, nós conseguimos resistir, né, ao que é errado, ao que é pecado e ao que transgride a lei de Deus. Por isso que a lei falhou. A lei ela veio para apontar as atitudes e as ações que o homem naturalmente cometia. Então ela veio para mostrar que ele fazia com naturalidade aquilo que desagradava o coração de Deus. E por isso que então Deus deu a lei para que pudesse ser consciente ao homem que certas coisas que ele fazia com naturalidade não seriam aceitos no reino dos céus. Não poderiam estar convivendo no meio do reino espiritual de Deus. Mas a lei falhou. Por que falhou? A lei falha porque quando ela vem para nos trazer o julgamento, ela vem para nos trazer a punição, ela nos enquadra e ela nos leva à morte, ela nos leva para a destruição. Porque com a lei não existe outra forma de senão punir, não existe outra condição senão a de julgar, a de colocar o homem em condição de ser julgado e punido pelos seus pecados. Por isso então vem a graça que nos alcança nessa condição precária, corrompida, destruída, e nos torna cidadãos de um reino espiritual, né? Mas quais são os deveres que com o reino dos céus temos, por ser essa a nossa verdadeira pátria, uma vez que fomos feitos cidadãos dos céus por causa de Jesus Cristo? Esta é uma pergunta que fazemos, porque a partir do momento em que você ganha essa cidadania, que você assume essa condição de fazer parte deste reino eterno de Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo, Ele não vem
de graça, embora seja pela graça, mas ele não vem de graça, porque precisa existir, não que a ação do homem vá trazer uma condição para si mesmo a respeito de se auto-salvar, de se auto-purificar, de se auto-santificar, não. Mas é porque se o homem não tomar a atitude de andar dentro de um padrão, dentro de um princípio do qual foi estabelecido para que não ofendêssemos a Deus com os nossos pecados e com os nossos delitos, então nós viveremos de uma forma que nunca iremos conseguir nos aproximar de Deus, nunca iremos conseguir a intimidade com Deus, que é algo que todo cristão precisa entender, que precisa ter, porque se nós não entendermos que precisamos trabalhar no nosso dia a dia para sermos parecidos cada vez mais com um cidadão do reino eterno do nosso Deus, então nós estamos, na verdade, abrindo mão dessa cidadania, porque é melhor para nós parecermos com qualquer outro reino desta terra do que parecermos com o reino do nosso Deus, termos as características desse reino eterno do nosso Deus. Na oração de Jesus, em João, na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, versículo 14, Jesus faz uma afirmação, ele diz assim, João 17, versículo 14, vamos ler 4 versículos até o 17. Eu lhes dei a tua palavra. Olha, Jesus deu a palavra. E o mundo os odeia porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Aí Jesus encerra dizendo, consagra-os na verdade que é a tua palavra. Aqui a expressão consagra-os na verdade, ela está nos arremetendo. O que é ser consagrado? O que é uma pessoa que é consagrada em alguma coisa? É uma pessoa que é excelente naquilo. É uma pessoa que tem autoridade naquilo. Ela conhece e pratica bem aquilo. E ele fala, consagra-os na palavra. Significa que Jesus está pedindo que nessa relação que Deus tem conosco, que nós temos com o Pai, exista esta ação de vai e vem entre Deus e nós, entre nós e Deus, esta ação transformadora através da palavra de Deus em nossas vidas. A palavra vai nos aprimorando, vai nos aperfeiçoando, ela vai nos consagrando, para que nós possamos então viver a excelência de um cidadão do céu, sermos realmente aquela pessoa que todo mundo identifica como alguém que está em um reino eterno, que está vivendo de uma forma que está além do natural, que está além da concepção humana. Na verdade, todo cristão deveria ser reconhecido como um ser sobrenatural, aquele que realmente exerce algumas das características do reino eterno do seu Deus, do seu Pai. Por isso que não é devalde que Jesus, quando ele envia os seus discípulos, ele na autoridade da palavra que ele tinha, ele diz, ide, vão, eu estou dando a vocês a autoridade, e vocês vão andar com esta autoridade no mundo, expulsando demônios, curando enfermos, libertando os cativos, fazendo algo que é fora do normal e do natural. O natural é simplesmente nós chegarmos para as pessoas e entender. Eu botei esse casaco aqui, eu pedi a opinião da minha esposa, se eu colocava um blazer, que ela falou, não, coloca que vai ficar melhorzinho, mas está muito quente, irmãos, eu estou... Me dá licença aqui, está muito calor. Mas a verdade é que nós precisamos atuar além do normal, além do natural, porque essa é a característica desse reino. Por isso que muitas vezes nós pensamos que nós estamos apenas tratando o evangelho ou a forma de nos portar lá fora, como simplesmente nós tivéssemos que atrair as pessoas para a igreja.
E isto muitas vezes nos demanda algumas estratégias de a gente fazer algum bom trabalho na igreja, ter um bom louvor, ter uma igreja com uma boa iluminação, ter um bom trabalho dos grupos de mulher, de jovens, de criança, dos departamentos da igreja, mas está além disso. Trazer as pessoas aos pés de Jesus, trazer as pessoas ao Evangelho, está acima de uma ação normal, de uma ação natural, de uma ação humana. Ela é sobrenatural. E ela é exercida pela igreja do Senhor Jesus Cristo, que está hoje na terra, mas que já é do céu. Por isso que Ele nos dá essa autoridade. Jesus fala: vão, podem ir. Eu já tenho vos dado desta autoridade, de vocês pegarem os enfermos, orarem por eles, e eles serem curados. E nós não fazemos isso na intenção de ganharmos mérito, ou de ganharmos algum benefício. Nós fazemos isto porque isto é natural de nós, isto faz parte da nossa essência. Amar o próximo, sofrer com o que sofre, chorar com o que chora, buscar os perdidos, alcançá-los por causa do amor de Deus. Isso está implícito no nosso DNA espiritual. Ou deveria. Pelo novo nascimento espiritual, nós recebemos a paternidade de Deus como seus filhos amados. E temos nossos nomes escritos no livro da vida. E há um documento espiritual que afirma esta cidadania celestial. Em João capítulo 3, versículo 3, diz assim: Jesus respondeu, quando estava lá falando com Nicodemos, ele diz: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Aí então Nicodemos pergunta: como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos: acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Aleluia! Você, quando foi gerado em Jesus Cristo, você ganhou uma vida espiritual. Você estava morto no seu pecado, nos seus delitos. Você era uma alma penada andando sobre a terra. Mas por causa do que Jesus fez, você ganhou uma vida nova. A vida veio e entrou em você. E vida, irmãos, esta palavra ela é linda por si só. Vida é algo precioso. Quando nós falamos vida, nós estamos falando do dom maior que nós temos na existência humana. E nós precisamos entender que esta vida nos foi dada já não mais como seres naturais, mas agora como seres espirituais. Nascemos da água e nascemos do Espírito. A água está implícita na purificação e o Espírito está implícito na transformação. Pela água nós somos purificados, pela água nós somos lavados, pela água nós fazemos simbolicamente o ato do batismo, no qual pela água nós declinamos ali o velho homem e faz-se nascer um novo homem. E em Jesus Cristo, pelo seu Santo Espírito, nós somos transformados em seres, em cidadãos meramente nascidos de mulher, terrenos e humanos e materiais, em cidadãos nascidos de uma semente espiritual, eterna em Deus, vitoriosa para toda boa obra, a qual Deus tem nos dado. Aleluia! Em Lucas, capítulo 10, versículo 20, nos fala desse documento espiritual que nós temos lá onde está registrado a nossa cidadania. Lucas 10, 20 diz: mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegrem-se porque os seus nomes estão registrados nos céus. Há um livro, o livro da vida, que está em posse hoje do nosso Deus, aonde no dia em que você nasceu de novo, o seu nome foi registrado no livro
livro da vida, o seu nome foi escrito lá, é o seu registro espiritual, é o seu registro celestial, e lá um dia você vai ver o seu nome ser chamado, você vai poder conferir o seu nome, e você verá como você já faz parte deste reino eterno, quando Deus escreveu o seu nome lá. E a pergunta é: como devem viver os cidadãos do céu enquanto vivem na terra? Nossas ações e práticas nos identificam como habitantes da eternidade. Há condições a serem atendidas para que essa glória seja alcançada. Veja o que Deus diz à igreja de Sardes. Nós precisamos ver, irmãos, que nós precisamos nos comportar como cidadãos dos céus. Nós precisamos ter postura de cidadão do céu. Porque não adianta só ser crente. Não adianta só ter uma relação com a igreja. A relação com a igreja, ela atende você. A relação com a igreja, ela atende a sua necessidade humana de compreender o mundo espiritual em 4 paredes. Mas a relação com o reino de Deus, ela vai além, ela está na sua atitude, no seu dia a dia, na sua prática diária, na sua vida particular, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, no seu jeito de falar, na sua forma de agir. Ela está implícita em todas as coisas na sua vida. E olha a palavra que Deus envia através de João para a igreja em Sardes. Porque as cartas das igrejas da Ásia, que estão registradas no livro de Apocalipse, essas cartas são uma referência da igreja universal, da igreja que ali se espalharia para todo mundo em todos os tempos. Então as orientações que estão implícitas nestas cartas, essas orientações, elas são hoje práticas de vida para a igreja, que precisam ser observadas. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isto está quase morto. Vejo que suas ações não atende aos requisitos do meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. E o vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida. E confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que precioso, irmãos. Nós precisamos entender que ao escrever o nosso nome no livro da vida, Deus tem uma expectativa com cada um de nós. E Ele vai continuar nos fustigando pela palavra de Deus, nos admoestando, nos exortando, para que nós possamos nos comportar como é digno daquele que leva o seu nome. Como é digno daquele que deixou-se fazer a sua marca em nós. E por isso ele vem e nos orienta através da sua palavra. E olha, ele diz: volte ao seu primeiro amor. Lembra como era? E aqui ele pega essa ideia do novo nascimento e ele coloca num plano para que nós possamos compreender que quando nós nascemos de novo, é como a criança que nasceu. Quando o novo convertido chega na igreja, quantas vezes a gente fala isso, né? O novo convertido, né, é cheio de fôlego, é cheio de alegria, quer servir em toda ponta, serve para tudo, né? Se o pastor mandar, sobe lá e faz isso, ele sobe e faz. Desce lá e faz isso, ele desce e faz. Ajuda aqui, ajuda lá, ajuda a colar, ele está sempre... Um ano depois, o pastor já tá brigando com o pastor. Ah, pastor, eu tenho minhas coisas, né, pastor? Como é que eu vou fazer? Não dá, né, pastor? Pastor, culto hoje, você, por favor, né, pastor? Você abusou, né?
52 minutos e 17 segundos de mensagem, pastor, por favor, né? Não dá mais, né? Ah, pastora, fica ruim. A gente precisa pedir que Deus, e aqui está uma característica do ser espiritual, ele se renova a cada dia, ele se renova a cada manhã, porque Deus nos renova na sua misericórdia, Deus nos renova na sua bondade. Por isso, irmãos, a palavra de Deus nos diz que o cristão, ele precisa entender que no novo nascimento, ele deixa para trás as coisas velhas todos os dias. Novo é para ele cada amanhecer, é uma nova oportunidade, é uma nova expectativa, é uma nova oportunidade. Pena que muitos cristãos estão vivendo das tristezas e amarguras do passado, não conseguem desamarrar o que lá atrás deu errado, culpam a Deus, julgam a Deus e continuam vivendo, buscando uma forma de viver, de sobreviver, se escondendo do mundo, escondendo a sua cidadania espiritual do mundo e muitas vezes querendo viver só como o mundo vive. Mas vamos continuar. Você já se perguntou se está preparado para entrar no céu? Quais seriam as qualidades necessárias para entrar no céu? Como posso viver de tal modo que não seja decepcionado em minhas expectativas e anseios para morar um dia no paraíso celeste? De fato, esta é uma grande preocupação e deve ser respondida antes que seja tarde demais. No seu autoanálise de um cidadão do céu, você tem feito esse questionamento? Né? Se você está à altura desse reino, se você está vivendo conforme as características deste reino. No livro de Salmos encontramos uma orientação sobre a conduta que Deus espera daqueles que declaram sua fé e amor a Ele e que desejam se relacionar com Ele. E deixa que eu fazer uma observação para você. Se você já leu o livro de Salmo inteiro, mas você leu com aquela expectativa de que o livro de Salmos é apenas um livro poético, porque ele está classificado como um livro poético, releia o livro de Salmo, releia com um olhar mais crítico, releia com um olhar de cidadão do céu, porque, irmãos, há instrumentos preciosos de orientação da parte de Deus para a nossa vida hoje, no livro de Salmos. Quero ler com vocês o Salmo 15. No Salmo 15, ele começa fazendo uma pergunta, né? Ele começa fazendo essa pergunta que é dirigida a Deus. Senhor, o versículo 1 diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? E quem poderá morar no teu santo monte? Quem é o cidadão do céu que realmente, Senhor, ganhou esta condição de estar na tua presença? Você pode talvez aí hoje estar me ouvindo e estar contestando, falando assim: não, mas isso foi a graça, é a graça que fez isso por nós. É verdade, é a graça que nos dá a condição. A graça abriu a porta para que nós pudéssemos acessar este reino eterno, mas tomar posse dele, fazer parte dele, viver neste reino eterno todos os dias, mostrando essas características realmente de um cidadão no reino dos céus. Isto é algo que demanda esforço e trabalho seu. Olha o que o salmista diz, né? O salmo começa então com uma pergunta dirigida a Deus. A palavra Senhor aqui, né? Senhor, a primeira palavra do salmo, é correspondente justamente ao nome principal de Deus. Então aqui o salmista está falando com o Deus que ele conhece, o único Deus, criador de todas as coisas. A palavra aqui é Iavé, no qual é a designação plena no hebraico para designar o único Deus, né? E portanto invoca ao próprio Deus Jeová, que é o Deus da redenção e da aliança com o seu povo. A palavra tabernáculo
ou tenda, é o simbolismo tradicional da presença de Deus no meio do seu povo, mas também nos dá a reflexão para entendermos que somos peregrinos aqui nesta terra. Por isso que eles habitavam em tendas, porque eles constantemente mudavam, então isso dava a reflexão para que nós entendamos que somos peregrinos na terra. E a expressão santo monte, quem pode morar no teu santo monte, está justamente referindo-se ao monte que Deus escolheu. Simbolicamente, o Monte Sião tem uma característica de exemplificar o lugar da presença de Deus aqui na terra, o lugar aonde Deus escolheu para estar no meio do seu povo, habitando no meio do seu povo. E esse lugar será também o Monte Sião, o lugar aonde um dia o Senhor será visto com os remidos, lá no final, quando tudo se concretizar, né? Como está registrado em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Então, quem habitará no teu santuário, ou quem pode morar no teu santo monte? Ele está fazendo essa pergunta ao Deus Jeová, o único Deus. Ele está colocando a sua condição de peregrino nesta terra, de não fazer parte do reino de Deus, de não fazer parte da condição que precisava ter para estar na presença de Deus. E ele está fazendo menção de que ele quer estar no lugar aonde Deus está, ele quer estar perto de Deus. E essa pergunta, né, do início, ela pode até pensar, a gente poderia até tratar ela como uma questão legalista, né, achando que o salmista está querendo achar uma resposta para achar um método, um manual de convivência cristã, né? Se eu andar nesse passo a passo aqui desse manual, então eu vou ter a condição de estar na presença de Deus. Mas não é nada disso. Nós conhecemos o salmista, nós conhecemos Davi, nós sabemos que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, se você para pensar nisso e você coloca essa informação a mais na leitura deste salmo, você vai entender que Davi não estava pedindo um manual de regras, até porque Davi é aquele que quebrava todas as regras. Davi quebra a regra do santuário, do louvor e da adoração no santuário. Davi, ele quebra a regra do pão da propiciação. Ele quebra várias regras que estavam estabelecidas no culto a Deus, porque ele tinha o prazer de estar na presença do Senhor. Ele tinha o desejo de estar perto de Deus. Por isso essa pergunta, na verdade, ela precisa ser entendida como de uma forma diferente. Nós precisamos entendê-la talvez da seguinte forma. Ele diz assim: Senhor, como é que eu posso estar contigo sempre e morar na tua companhia? Senhor, eu te anseio e desejo tanto morar contigo, porque eu te amo tanto, que desejo habitar no céu onde tu estás. Como é que eu consigo fazer isto, Senhor? Sabendo da sua corrupção, sabendo da sua falta de integridade, sabendo da sua condição humana, mas sabendo também do desejo do seu coração de estar perto de Deus, de ter o Senhor na sua vida. E aqui está um elemento muito importante, um elemento que faz parte de todos nós, e nós precisamos pegar este elemento e potencializá-lo na nossa relação com Deus, que é o amor que nós temos por Deus, esse desejo que nós temos por Deus. E aqui eu faço uma pergunta de extrema importância para você, meu irmão e meu amigo que me ouve nesta noite: o quanto você tem desejado a Deus? Quantos sentimentos estão misturados neste tempo, na mente e no coração das pessoas? Quantas pessoas hoje estão nas igrejas por temor da vida, por temor dos problemas e das dificuldades da vida? Só estão se aproximando de Deus porque no seu subconsciente alguma coisa fala lá dentro deles que a bênção de Deus pode ser o grande diferencial nessa pandemia na vida deles. Quantas pessoas só estão próximas de Deus por causa do medo de fecharem hoje os seus olhos por causa da coronavírus, de serem levados e daqui a pouco não terem mais uma eternidade com Deus? Mas esta pergunta, irmãos, ela precisa ser feita constantemente por nós. Estamos em condição hoje de sermos reconhecidos como cidadãos dos céus, e se hoje formos chamados para a glória, nós seremos recebidos no céu.
Seremos cadastrados, aceitos lá como aqueles que realmente estão reconhecidos como cidadão do céu. Eu me lembro que no processo da cidadania do pastor Sandro, eu ajudei com algumas coisas. E nós sabemos como que é isso. Se você não é cidadão americano, norte-americano, você pode ficar 6 meses lá. Depois de 6 meses, ou você volta para o seu país de origem, ou você ganha o green card, ou você fica ilegal. Você ficando ilegal lá, a qualquer momento você pode ser preso nas ruas lá, pode ter alguma dificuldade e é extraditado novamente para o seu país de origem. E aí você é mandado de volta. E aí, esse é um cuidado que nós precisamos ter. Estamos realmente fazendo tudo, o nosso coração está andando para que nós possamos realmente ser reconhecidos na nossa cidadania celestial. E a pergunta acima que eu fiz para vocês, só pode ser feita por uma pessoa que tem nas suas características humildade, pois é uma característica essencial para ser um cidadão do céu, porque está sendo atraída pelo Espírito Santo. Então, quando nós somos atraídos pelo Espírito Santo e o Espírito Santo começa a nos dominar, vai começar a haver um processo de osmose, de transfusão ali do sangue para o sangue espiritual correr nas nossas veias e mudar as nossas características da personalidade, mudar as nossas características nas nossas atitudes. E por isso que um crente que está cheio do Espírito Santo, como o nosso presbítero falou aqui, quanto mais nós buscarmos, mais vamos receber do Espírito Santo, e quanto mais recebermos mais do Espírito Santo, mais nós vamos abundar em algumas coisas que são inerentes da parte de Deus, da pessoa de Deus, da característica de Deus, como por exemplo a bondade, a benignidade, a mansidão, domínio próprio. E a resposta de Deus para essas pessoas que estão crescendo, para essas pessoas que estão se desenvolvendo cada vez mais dentro do perfil de um cidadão do céu, a resposta de Deus, ela sempre será com bênção, como nós vamos ver no final, que há uma promessa no versículo 5 do Salmo 15, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes, vejam um passo a passo que ele nos dá, que Davi nos dá para uma pessoa, porque Davi faz a pergunta para Deus: quem pode habitar no seu santo monte? Quem é que pode estar na sua presença? Quem realmente é contado como aquele que é um cidadão do céu e que tem essa autoridade espiritual, essa autoridade celestial? Eu, como pastor consagrado pela Igreja Brasil para Cristo, eu tenho uma autoridade eclesiástica na instituição Brasil para Cristo, como pastor, que me foi dada, que é reconhecida porque é fiel à palavra. A Igreja Brasil para Cristo só é reconhecida como uma igreja cristã evangélica porque ela tem no seu estatuto e no seu regimento, na sua profissão de fé, o fundamento da palavra. Isso nos autoriza a estabelecermos o trabalho como temos estabelecido hoje. E eu tenho então sobre a minha cabeça o óleo da unção, que foi derramado sobre aqueles que são autoridade na minha vida, que me reconheceram como pastor. Mas a autoridade do reino de Deus, ela está acima desta autoridade humana. E ela é dada a todo aquele que recebe da parte de Deus esta filiação através de Jesus Cristo. Por isso todos nós temos a autoridade de exercer no mundo espiritual e atuar no mundo espiritual cheios da autoridade no nome de Jesus. Por isso que muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, minha vizinha está lá, ouvindo os gritos da vizinha, está lá, uma casta de demônio lá, né? E aí daqui a pouco ela fala assim: liga para o pastor tem que vir aqui orar, né? Porque ela, muitas vezes na cabeça dela, ela fala assim: não, eu não tenho autoridade para ir a essa casta de demônio. É verdade, algumas pessoas muitas vezes podem não ter, mas a autoridade não está na instituição eclesiástica do pastor.
A autoridade está naquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos, quando eles foram expulsar demônios e levaram uma tunda dos demônios lá, voltaram com o rabinho no meio das pernas lá, tudo miudinho, né? E aí, Senhor, que não deu dessa vez, né? O que aconteceu? Aí Jesus falou para eles: olha, vocês precisam conhecer o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é organizado. Vocês lá atrás, quando eu enviei os 70, vocês voltaram cheios de novidades, expulsamos demônio, curamos enfermo, transformamos as vidas, foi 10, Senhor, voltamos cheios de relatório bom. Aí daqui a pouco estamos ali na caminhada, ali numa cidadezinha, aí achando o cara, né? Agora sim, né? Pois já fizemos, né? Aí entraram numa casa lá, tinha um endemoniado lá e tomaram um pau do demônio. Aí voltaram todo entristecido e perguntaram para o mestre: por quê? Porque essa aí Jesus conhecia, porque Jesus já conhecia o mundo espiritual. E Jesus falou: essa casta não sai senão com jejum e oração. Aqui existe um nível, aqui existe um amadurecimento, aqui existe crescimento, e nós precisamos crescer. Mas o formato de crescimento que Cristo nos dá e que nos ensina pela sua palavra, e que Davi vai falar aqui nesse salmo, o formato do crescimento de um cristão, de um cidadão do céu, ele está diretamente relacionado ao que ele faz e pratica no seu dia a dia. Olha só no versículo 2, na parte A do versículo 2, né? Ele diz assim: o que vive com integridade. O que vive com integridade. No dicionário Michaelis, né, integridade está como interesa moral, retidão, imparcialidade, inocência. Entretanto, integridade vai muito além de uma simples ética moral. Integridade na Bíblia é excelência moral na ética e na espiritualidade. É um conjunto de qualidades morais e espirituais que justificam a sua existência. Portanto, para definir integridade corretamente, no consultar a Bíblia, nós precisamos entender quem é a essência da integridade da qual nós estamos recebendo esse DNA. É Deus, é o próprio Deus. Então a nossa integridade, a característica da integridade de um cidadão do céu, ela não está relacionada aos padrões humanos, ela está relacionada ao padrão divino. Então ela vai além daquilo que nós muitas vezes possamos criar como uma regra humana para a integridade. Embora a regra humana para a integridade já seja elevada, já traz um conjunto de atitudes que hoje em dia são muito difíceis de ser vista na sua completude na vida de muitas pessoas. Mas quando nós entramos para vivermos a característica de um cidadão do reino dos céus, a integridade ela está diretamente relacionada ao que Deus faria em certas situações em que nós somos exigidos integralmente. E a palavra integridade também vem da palavra hebraica tamim, que significa perfeição. Como está escrito lá em Gênesis capítulo 17:1, quando Deus está tratando com Abraão, e ele pega um homem de 99 anos, que tinha falhas, que já tinha cometido vários equívocos na sua vida, que era um ser humano normal, natural, mas ele chamou Abraão para um propósito, falou: Abraão, eu tenho um propósito com você, o meu propósito com você vai além da sua compreensão, porque você é um homem de 99 anos, sua mulher é uma mulher velha, estéril, na concepção humana ela não tem como gerar mais filhos, você não tem mais como ser pai desta mulher que eu estou dizendo para você hoje, ela vai te dar um filho, esse filho vai ser aquele do qual ele, a partir dele muitas nações serão geradas, inclusive aquela nação que eu haverei de escolher como meu povo único e exclusivo, o povo que eu vou dar o meu nome. Aí foge, mas ele pega e ele olha para Abraão e ele diz assim para Abraão: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Olha o que ele pede para Abraão. Mas Deus fala isso com tanta
naturalidade, com tanta facilidade. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nunca nos desampara. Deus nunca nos bota numa fria. Deus nunca nos joga numa arapuca. Aliás, a palavra dele nos diz que Ele não nos dá provação além da que nós possamos suportar. Ele não nos dá cargas maiores do que nós possamos suportar. Deus, quando Ele escreve o nosso nome no livro da vida e nos registra como cidadão do céu, a partir daquele momento Ele fala: agora você está andando comigo, você está andando na minha presença, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui a questão ser perfeito está relacionado justamente a essa integridade que é o clímax de todas as virtudes. É por isso que ela vem em primeiro lugar. Logo depois nós vamos ver outras virtudes nos versos seguintes, que são apenas um desdobramento da integridade e que servem apenas de ilustração nas exaustivas do que faz deixar a pessoa íntegra. Mas a integridade que Deus exige para que andamos em perfeição, ela vem em nós querermos viver por completo a vida com Deus. Você quer descobrir uma vida com Deus só para as suas necessidades, ou você quer descobrir uma vida completa com Deus para descobrir o reino eterno e completo de Deus? Essa é uma questão que sempre teremos que fazer. Estamos vivendo no meio evangélico, somos cristãos, recebemos o nome de Jesus, vivemos nessa vida que vivemos hoje, irmãos. Quais são as nossas ambições? Quais são as nossas ambições? Queremos ver o que Deus tem para fazer através de nossas vidas enquanto estamos nesta terra. Sonhamos com as coisas que vemos na palavra de Deus, através de homens que Deus usou com poder e com autoridade. A palavra de Deus tantas vezes nós vimos, vocês já devem ter ouvido milhares e milhares de vezes se pregar nos púlpitos das nossas igrejas: Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Mas isto está se transformando em uma verdade na sua vida. Você acredita que o Deus que fez no passado pode usar a sua vida hoje e fazer hoje? É isso que você quer viver? E nós precisamos buscar esta integridade, esta relação íntegra com Deus. E ela vai produzir todas as demais coisas. O cidadão do céu é justo. A parte B do versículo 2 diz: ele pratica a justiça. Se integridade é a harmonia com Deus, justiça é a harmonia com o próximo. Aqui nós exercemos no âmbito horizontal a ação de um bom cidadão espiritual. O que temos recebido de graça nós damos. O que Deus faz com nós fazemos com o nosso irmão. Nós vivemos esta verdade de Deus em nossas vidas com os nossos irmãos, com o próximo. Ser íntegro é cumprir os 4 mandamentos referentes a Deus. Se você olhar os 10 mandamentos, 4 mandamentos estão relacionados à sua vida com Deus, os 4 primeiros mandamentos. E depois, os outros 6 mandamentos, elas estão se referindo à sua ação com o próximo. Aquilo que você vai fazer com a sua existência humana, na sua relação humana. E você precisa entender que na sua integridade você pratica a integridade com relação a Deus e a justiça com relação ao seu próximo. E ele poderá, por causa da justiça, nós podemos ser até perseguidos. Como Jesus diz lá no Sermão do Monte, né? Porque a bênção tem de vós quando vos injuriares e perseguindo disserem mal contra vós por minha causa, né? Alegrai-vos e regozijai-vos, pois é grande o vosso galardão nos céus. Você pratica a justiça, mesmo que a justiça, porque a justiça que você está praticando, ela não é conforme a sua concepção humana, o que você acha que é certo, o que você acha que é justo. E esse está sendo o grande erro da humanidade nesse tempo moderno. Cada um tem uma forma de pensar justiça. Cada um tem uma forma de pensar o que é certo e o que é errado.
E estamos impondo não aquilo que muitas vezes a Escritura está tão clara e transparente para ser vivido, mas damos nó nas letras e queremos inventar uma forma nova de viver um evangelho simples e prático, que nos ensina uma rotina cotidiana, difícil de ser vivida, mas fácil de ser compreendida. Só não entende quem não quer. Só não ouve quem não quer. Mas nós pensamos muitas vezes que é tudo muito difícil. Por isso que a pergunta que o salmista fez, quando a gente lê o Salmo 15, a gente fica com aquela cara de penalizado. Quem pode entrar no teu santo monte? Ninguém, nós somos tudo pecador. Mas não, Davi, ele se levanta e ele diz, quem age com integridade, quem age com justiça. E ele vai continuar dizendo, porque o terceiro item é o cidadão do céu, é verdadeiro e de coração fala a verdade. A parte C do versículo 2, ele diz, e de coração fala a verdade. O que produz do coração, o que sai na sua boca é verdade. É verdade. Ele gosta tanto da verdade que não mente nem por brincadeira. Irmãos, nós estamos nos tornando tão levianos em tantas coisas nas nossas vidas. No primeiro salmo está registrado a orientação para não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Mas infelizmente, irmãos, nós estamos passando a mão por cima de tantas coisas, estamos deixando tantas coisas, banalizando tantas coisas, que são orientações explícitas na palavra de Deus. Nós estamos passando a mão, irmãos, por detalhes que não são tão letrinhas miúdas de contrato, não. Estão estampadas claramente na palavra de Deus. Mas nós vamos relevando meias verdades, meias palavras. Falamos que vimos o que não vimos. Hoje vivemos em um mundo de mentiras. Estamos cheios de mentiras por todos os lados. Mentem as propagandas, mentem os filmes de Hollywood, mentem as novelas, as notícias, as revistas, mentem promotores, juízes, réus, advogados, médicos, patrões, empregados. Vivemos num ambiente embebecido da mentira. Esta é a vida dos cidadãos deste mundo, enganando e sendo enganados. Mas um cidadão do céu, ele fala a verdade. Da sua boca, só a verdade. É uma luta, todos os dias. De se policiar. Por isso observar a palavra de Deus é importante. Porque é ela que nos desperta. É ela que nos chacoalha. É ela que chama a nossa atenção para a realidade do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso devemos sempre nos recordar a orientação de Paulo, o apóstolo. Irmãos, vocês não têm ideia, irmãos, quando eu estava escrevendo durante a semana os tópicos, desse sermão, porque eu terminei de redigir ele hoje de tarde. Mas quando eu estava escrevendo os tópicos, lendo e pensando, quando eu cheguei nessa parte aqui, aí me veio essa palavra, essa orientação de Paulo que está registrada em Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando eu pensei nisso, meu coração assim, sabe, se apertou e se alegrou ao mesmo tempo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem a esse mundo. Você não é desse mundo. Não deixe a sua mente, a sua cabeça pensar como gente desse mundo. A sua fé tem que falar algo dentro do seu coração. Você não é desse mundo. Não aceite a forma de conduzir a sua vida que esse mundo lhe oferece.
Não aceite a proposta que o mundo está lhe dando, mas renove a sua mente, renove a sua condição de vida. Pode ter certeza de uma coisa, que todo aquele que busca esta renovação da sua mente diariamente, encontram o favor de Deus e a mão provedora de Deus para serem sustentados, para andarem firmes em retidão. O Senhor não os abandonará, e o Senhor dará ordem todos os dias aos seus anjos a respeito da sua vida, para que eles sustentem você em suas mãos e não deixem você tropeçar. A palavra dele está escrita, Salmo 91, versículo 7, se eu não me engano. O cidadão do céu é benévolo. O que não difama com sua língua não faz mal ao próximo, não lance injúria com o seu vizinho. O que a pessoa benévola é aquela que não difama, aquela pessoa que ela tem um coração benévolo e pergunta antes de tirar conclusões precipitadas. Ela investiga as coisas sobre qual fala, a fim de poder exercer benevolência, mesmo com a língua, e ninguém precisa se proteger de tal pessoa benevolente. Ele é a pessoa, o cristão, o cidadão do céu que é benévolo, ele tem muita consideração para com a reputação dos outros, é um verdadeiro candidato do reino dos céus. Não existe maldade. Hoje em dia, irmãos, nós estamos aí sofrendo com a tal das fake news, né? Mas isso, sabe de onde surgem essas ideias, irmãos? Na verdade, elas são potencializadas pela informática, né? Porque o hábito do fake news, ele já existe há muitos anos. Ele já existe no convívio da igreja, no relacionamento da igreja há muito tempo. Os burburinhos, as murmurações, que já são peculiares da vida da igreja. Afirmamos coisas que nunca vimos com os nossos olhos, que ouvimos na terceira ou na quarta geração da criação do boato. E parece, irmãos, que nós não conseguimos ponderar muitas vezes a questão de botar um fim nas falas, nas práticas, mas nós sempre damos cada vez mais carta, mais manga para aquelas coisas. Por isso, queridos, nós precisamos ter uma atitude benévola, precisamos entender que precisamos ponderar as coisas. Pense muitas vezes nem todo mal que estão falando para você que é mal, é tão mal que não possa ser mudado por você, que não possa ser transformado por você, que não possa ser tratado e trabalhado por você. Você precisa entender isso. O cidadão do céu é criterioso. No versículo 4, na parte A do versículo diz: o que aos seus olhos tem por desprezível ao repobro. Nessa parte, o que aos seus olhos tem por desprezível ao repobro. O repobro é o que tem uma conduta reprovável. Então ele é criterioso, o cidadão do céu. Ele não está deixando pessoas no seu convívio que tem uma conduta reprovável. Antes ele trabalha, ele teme ao Senhor, ele pode até tentar fazer com que aquela pessoa seja despertada para as atitudes erradas que ela tem tomado, para a vida errônea que ela tem caminhado. Mas se a pessoa não muda a sua conduta, se a pessoa não tem uma atitude de realmente a receber Jesus e deixar Jesus entrar na sua vida, ela é uma pessoa que ela precisa ser afastada do nosso convívio, do nosso relacionamento. Por quê? Porque senão ela vai trazer o mal para dentro da nossa vida. E muitas vezes nós vamos cair no mal. Nós não compartilhamos com as pessoas que têm conduta reprovável. E isso é interessante, irmãos. O que você pode estar perguntando: pastor, mas o que você está falando? Você está fazendo acepção de pessoas? Você está fazendo... pastor, o tema do momento é racismo, é preconceito, né? Mas não é preconceito você querer blindar os seus filhos de pessoas que estão vivendo de forma reprovável lá fora. Não é preconceito você querer blindar o seu filho das drogas. Não é preconceito você querer blindar a sua família das pessoas que praticam o mal diariamente.
e o fazem muitas vezes com prazer. Precisamos fechar o nosso ambiente. Precisamos ser firmes na pregação do Evangelho, porque não adianta tentar mudar a pessoa a partir de um relacionamento íntimo e pessoal com ela, sem produzir uma transformação na vida dela pela palavra de Deus. Tem pessoas querendo ganhar o adúltero, o promíscuo, o ladrão, com atitudes particulares e pessoais suas. Não vai funcionar. Se você quer mudar alguém que está andando, marchando para o inferno, aqui está a única forma de mudá-lo. Essa é a única forma de transformá-lo. Porque se ele não aceitar esta palavra, se ele não tiver nenhuma atitude de se moldar por causa desta palavra, é porque ele não quer este reino eterno. O reino dele não é o reino eterno. O reino dele é esse mundo. Ele já fez a escolha. Não tente ser mais benevolente do que Deus. Não tente ser mais amoroso do que Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ninguém tem amor maior do que este. Mas nós estamos querendo muitas vezes, com as nossas boas obras, com as nossas boas atitudes, ser mais do que a palavra, ser mais do que Deus. Não seremos. Não seremos. Não mudaremos o adúltero simplesmente com bons conselhos humanos. Só mudaremos o adúltero pregando a palavra que João Batista pregou: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. E ele entrava no palácio do rei Herodes, e o rei Herodes falava: e aí, o que você acha de mim, João? Ele falou assim: o senhor é um adúltero, um promíscuo, não é digno de sentar nesse trono, e Deus te tem rejeitado. A ponto de ele ter tanto ódio de João Batista, e sua esposa ter tanto ódio de João Batista, que pediu a sua cabeça numa bandeja de prata. Não se amolde a este mundo. O cidadão do céu é honesto. O seu dinheiro é abençoado. Os seus recursos são do Senhor. Então Ele o administra sem usura, como está no versículo 5 do capítulo 15. Ele administra sem maldade. Ele administra com bondade, com misericórdia e favor. Ele vê o necessitado. Ele ajuda o necessitado. Ele ajuda o próximo e o irmão. Faz parte do DNA dele. Aí você fala: pastor, mas agora o senhor está se contradizendo. Não, não estou me contradizendo, porque agora eu estou falando de recurso. Não estou falando de caráter, de personalidade. Estou falando de recurso. Estou falando da fome do corpo. Eu estou falando daquele que está nu, jogado na rua. É desse que eu estou falando. E esse, antes de nós começarmos a aplicar o perfil do reino de Deus na vida dele, ele precisa ser atendido nas suas necessidades. Um pai de família que passou por um revés e viu sua vida ser destruída da noite para o dia com essa pandemia.
Se Deus teve misericórdia da sua vida e tem te dado do sustento, tem te dado da bênção dele, compartilha teu pão, compartilha o teu bem, estende o teu braço, porque é isso que faz um cidadão do céu. Haverá um momento em que você terá a oportunidade de aferir nesta pessoa se ele depois estará apto a ser também um cidadão do céu, e você vai oportunizar a ele essa caminhada. Pastor, o senhor está dizendo que a gente deve dar o pão para trazer ele para a igreja para ele aceitar Jesus? Não, não tem nada a ver. Dá o pão. Consegue um papelzinho para mim, querido? Dá o pão, porque isso faz parte do caráter de um genuíno e verdadeiro cristão. Mata a fome do necessitado, ajuda o que está caído. Faça esta parte. Depois, passado isto, você vai dar obrigado, minha querida. Você vai dar os outros passos de um verdadeiro cristão. Obrigado, ela me alcançou aqui. Obrigado, querido. Você vai dar os outros passos de um verdadeiro cristão, mostrando para ele o seu verdadeiro caráter. Ele já vai ficar impactado com você porque você atendeu ele na necessidade. Aí na continuidade da caminhada com você, ele vai começar a descobrir um homem, uma mulher que vive de integridade, que age com justiça, que é honesto. É um homem e uma mulher que fala sempre a verdade. Ele vai descobrir em você o cidadão do céu. E aí ele vai começar a desejar, assim como muitos hoje desejam ser cidadão americano, ser cidadão italiano, ser cidadão. Ele vai começar a desejar ser cidadão do céu. Ele vai começar a falar: onde é que é esse teu reino aí mesmo? Onde é que é esse teu país aí? Esse meu reino? Esse meu reino? Ele está lá no céu. E eu quero encerrar com o texto que eu escrevi aqui, que é: estamos no limiar da eternidade, e muitos vivem em uma falsa segurança. Somente os que são íntegros poderão entrar nos portais das mansões celestes. Temos nós buscado a Deus a fim de que esse caráter possa ser visto em nós? Se nós buscarmos sinceramente a Jesus Cristo, Ele nos dará o seu Espírito abundantemente, a fim de transformar a nossa vida, perdoando os nossos pecados e nos levando à integridade e perfeição, de modo que jamais seremos abalados, ainda que a terra se transtorne e ainda que os montes se abalem no seio dos mares, nós não seremos abalados. E eu lembro aqui, faço menção do versículo de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, que diz: sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. O nosso reino é eterno. Somos nascidos de novo para uma eternidade com Deus. E ela não vai começar no dia que você morrer ou no dia que a trombeta soar. Ela já começou na sua vida. Viva como um cidadão do céu. Haja como um filho de Deus, como um servo do Altíssimo. Sirva ao Senhor deste reino de forma íntegra, justa e honesta. Ande em retidão, que da sua boca se ouça a verdade e sempre a verdade, e que na sua queda sempre exista a busca pela misericórdia, pelo perdão de Deus e pela mudança dos rumos errados da vida, para que você possa estar sempre na característica plena e perfeita daquele que reflete o DNA do Pai que está nos céus, o
nosso Pai, o nosso Deus. Deus abençoe você, que esta palavra produza no seu coração uma conduta excelente, que esta palavra produza no seu coração mudanças nas suas rotinas de vida, que ela transforme a sua vida para melhor, porque a sua vida eterna começou no dia em que você disse sim a Jesus, e ela não terminará mais, ela só irá evoluir, crescer e melhorar a cada dia, pois é assim que a palavra nos diz. Estamos vivendo de glória em glória, de vitória em vitória, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique em pé comigo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua graça eterna, pelo seu grande amor, nos redimiu e nos comprou com o sangue puro carmesim, por um alto preço, preço da morte, morte de cruz, do seu Filho unigênito, nos transformando em seres eternos, espirituais. Em nossa corrente sanguínea corre o sangue de Deus. E nós, Senhor, queremos pedir a tua ajuda, porque sabemos que quando crianças somos obedientes, mas muitas vezes quando chegamos na adolescência, no início da juventude, somos rebeldes. Nos rebelamos contra a tua palavra, contra a tua vontade, contra o teu querer, porque queremos viver as aventuras das nossas vidas, da vida terrena que os nossos olhos enxergam, desejam, daquelas coisas que saciam a fome da carne, alegram a carne, mas nos constitui apenas cidadãos terrenos, humanos. Mas, Senhor, nós não fomos chamados para viver neste tempo, neste mundo, apenas como cidadãos humanos. Como Jesus disse: não vos peço que os livre do mundo, que os tire do mundo, mas que os livre do mal, pois eles não são deste mundo, como eu não sou deste mundo. E nós, Senhor, hoje queremos, sei lá eu como, através do nosso sotaque, através da nossa forma de agir, mostrar que a nossa cidadania, ela é além da cidadania terrena e humana. Nos ajuda. Se um italiano, Senhor, andar aqui entre nós, nos primeiros dias, nos primeiros meses e talvez até no primeiro ano, nós vamos conseguir identificar, Senhor, através da sua fala complicada, através de alguns hábitos, através de algumas características, nós vamos conseguir identificar que ele não é um brasileiro, que ele não faz parte da nossa nação. Mas, Senhor, com o passar do tempo, talvez ele vai começar a passar desapercebido, e nós hoje, muitos de nós hoje, já estamos passando desapercebidos no reino da terra, como cidadãos dos céus. Muitos de nós já passamos desapercebidos. Muitos de nós já não temos mais a característica do Pai. Muitos de nós já não temos mais as características do reino espiritual de Deus. E nós queremos te pedir, Senhor, assim como tu orientastes a igreja em Sardes, nos ajuda, Senhor, a voltarmos
ao início de tudo, as primeiras práticas que eram movidas por um amor à tua palavra. Jejuar era fácil, ler a palavra era bom, orar, Senhor, era uma delícia, era uma prática natural do cidadão que era, Senhor meu Deus, nascido de novo. Praticar o bem, Senhor, amar o próximo, era tudo natural, Senhor. Mas hoje tantas coisas ficaram no esquecimento, Senhor. Eu quero te pedir, restaura, Senhor, em nós, Senhor. Restaura em nós, Senhor, para que nós possamos, Senhor, começar a exprimir, Senhor, mostrar a este mundo, Senhor meu Deus, que nós estamos, Senhor meu Deus, buscando, Senhor, algo muito maior do que as propostas desta vida, as propostas deste reino humano, Senhor, e caótico. Nos ajuda a voltarmos a ter a tua aparência, a ter a tua forma de falar, de agir, de pensar. Pelo teu Santo Espírito, controla o nosso ser. Nos ajuda, Senhor, neste momento em que estamos precisando tanto, Senhor, transparecer o teu amor que está, Senhor, tão questionado na vida daqueles que, Senhor meu Deus, se opõem à tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser fontes vivas desse amor, possamos, Senhor meu Deus, ser, Senhor, realmente exemplos práticos, Pai, dessa verdade soberana que é o teu amor por todo o homem, Pai. Nos ajuda, Senhor meu Deus, a nos perdoar ao nosso irmão, perdoarmos ao próximo, Senhor meu Deus, para que possamos, através do perdão, Senhor, ganhar a tantos que estão, Senhor meu Deus, simplesmente esperando com grande expectativa a manifestação, Senhor, dos filhos da luz. E ajuda-nos a termos autoridade na palavra, porque quem é do céu, quem é do reino do céu, conhece as coisas dos céus, conhece a tua palavra, guarda a tua palavra. Senhor, nos ajuda a termos esta autoridade, Senhor, para falarmos das coisas espirituais com autoridade, e não tentar, Senhor, com a igreja atender apenas as coisas materiais. Dá-nos a autoridade que tu destes àqueles discípulos que entravam naquele dia no templo chamado Formosa, e aquele dia eles não tinham a moeda para esmolar, para dar para o pobre, mas eles tinham a certeza de que eles tinham o poder que um cidadão do céu tem, de poder olhar para aquele homem e dizer: eu tenho algo maior para te dar do que a prata desse mundo, do que o ouro desse mundo. Eu tenho algo de Deus para te dar que vai transformar a sua vida. Nos dá esta autoridade novamente, Senhor, que a tua igreja possa voltar a exercer esta autoridade, para que nós possamos falar com autoridade a respeito das coisas espirituais, e conhecendo a verdade, eles sejam libertos, porque, Senhor, a tua verdade liberta. Pai, em nome de Jesus, eu peço essa bênção sobre a vida desta igreja, da tua igreja na terra, que não é, Senhor, uma igreja humana, material, mas é espiritual, por causa da tua palavra, por causa de ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro pela vida desta igreja, por minha própria vida, e agradeço desde já, porque tu sempre nos ouves, Senhor, e os teus ouvidos estão atentos à oração que fazemos neste lugar, em nome
nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor com alegria? Quero orar, abençoar a sua semana. Dizer para você, irmãos, que orem ao Senhor pela nossa campanha das 12 noites de clamor. O tema será 70 vezes 7, o ano do perdão. Deus colocou muito forte este tema no meu coração. E eu tenho certeza, irmãos, cada pregador e pregadora que irá ministrar aqui em uma noite serão cheios do poder do Espírito Santo para provocar uma mudança na vida de muitas pessoas através do exercício do perdão de Deus para conosco, de nós para com os nossos irmãos e da igreja para com o mundo. E dessa forma nós vamos viver um ano de muitas bênçãos espirituais da parte de Deus, porque Deus vai consertar muitas coisas. Deus vai colocar no lugar muitas coisas que viemos falhando como igreja, como pessoas individuais, como família, como cristãos. Deus vai colocar muita coisa no lugar. Nós vamos ter noites de verdadeiros lamentos e choro de arrependimento, não provocado por indução humana. Eu creio, irmãos, que nós haveremos noites aqui em que talvez nós não falaremos nada, mas o Senhor nos levará a um profundo arrependimento por práticas que fizemos e por práticas que não fizemos e deveríamos fazer. Porque um dos temas que nós vamos trabalhar é o pecado da omissão. É talvez hoje o maior pecado que a igreja comete com o mundo. O pecado da omissão, que na Bíblia, irmãos, está comparado ao pecado da feitiçaria, que Deus repudia, que Deus odeia. Então nós vamos, irmãos, ter um tempo de restauração profunda em vários princípios e conceitos na vida da igreja. Orem a Deus. A partir de agora comece um tempo de oração por essas 12 noites de clamor, para que Deus não deixe nos faltar a unção do alto, a ação poderosa do seu Santo Espírito. Que Deus abençoe os louvores, a equipe de louvor que vai subir todas as noites aqui para quebrantar o coração da igreja para um verdadeiro e profundo arrependimento, para uma mudança de práticas, de atitudes, de vida. Que Deus nos dê autoridade para pregar a palavra com poder, e peçam a Deus que nos dê sabedoria, porque as 12 noites de clamor, elas são conhecidas. Uma das suas características é nós impormos as mãos sobre vocês, porque a palavra de Deus nos orienta. A oração com a imposição de mãos, ela é poderosa, ela tem na instrumentalidade do seu simbolismo uma autoridade espiritual muito grande. Eu peço que Deus me dê direção de como nós iremos fazer isto, pois eu sei que muitas pessoas estão com dificuldade ainda de conviver por conta do vírus, do coronavírus, e certamente em janeiro nós não teremos a imunização com a vacina chegada. Então precisamos da direção de Deus. Então desde hoje comece a orar, pedindo que Deus dê direção, porque não é apenas uma campanha. Eu nunca fiz esta campanha com intenção, irmãos, financeira, com intenção marqueteira, mercantilista, propagandista. Nunca fiz esta campanha com esta intenção. Sempre procurei fazer estas 12 noites de clamor com uma única intenção, irmãos: que a igreja tivesse um propósito diante de Deus, para que um ano fosse abençoado por Deus e fosse um ano no qual Deus pudesse se agradar de nós, pudesse abrir as portas do céu sobre nossas vidas. Nunca tive outra intenção além desta campanha, e não será diferente deste ano. Que Deus nos dê graça. Ore muito por estas 12 noites de clamor, porque ao final das 12 noites de clamor, que irá terminar no domingo do dia 13,
no dia da nossa Santa Ceia, nós vamos fazer uma festa tremenda aqui, irmãos, na última noite. E vamos entregar a Deus um coração quebrantado, livre, desimpedido de ódio, de amargura, de raiva, de qualquer sentimento humano reprovável. Vamos entregar na presença do Senhor um coração pronto para viver o ano de 2021, alinhado com os propósitos de Deus para a vida desta igreja, para a vida ministerial de cada um de vocês. E Deus irá potencializar na vida de cada um de vocês um ano de multiplicação, de colheita farta na vida de vocês, e um ano onde Deus irá usar poderosamente cada um de vocês para a pregação do Evangelho, para a salvação de almas, para a transformação de vidas. Eu estou crendo nisso, irmãos. Orem comigo neste propósito e vamos ter um tempo abençoado na presença do Senhor. Amém? Quero abençoar a sua semana. Que Deus te conduza esta semana em todos os caminhos por onde você andar. Que a presença do Senhor seja percebida por você. Que você possa sentir o afago de Deus. Você possa sentir o hálito de Deus perto de você. Que a presença do Senhor seja tão notória na sua vida nesta semana, que você irá se afastar de todo o mal, de toda ação reprovável. Você estará tão perto de Deus esta semana, e Deus estará tão perto de você esta semana, que nenhum engodo do diabo vai te enganar, que nenhum laço do inimigo vai te derrubar. Nada Satanás vai conseguir te enganar, por causa da presença de Deus muito perto de você nesta semana. Que o Senhor te guarde de todo mal. Que o Senhor te dê sabedoria no agir, no falar. Que o Senhor te dê sabedoria para que você possa tomar as decisões que precisam ser tomadas na sua vida particular, pessoal, familiar, na sua vida profissional, na sua vida de estudante, em todas as áreas da sua vida. Que Deus lhe dê sabedoria esta semana. Que Deus te conduza esta semana debaixo da autoridade que há no nome de Jesus. E que você não perca a oportunidade de ser luz no meio das trevas e ser sal nesta terra. Que em tudo na sua vida o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. E que o Senhor tenha prazer e alegria na tua vida nesta semana. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos desde agora para sempre. Amém. Aleluia. Juntos, em comunhão, vamos declarar a razão da nossa esperança, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Uma boa semana a todos.